Pronto, vamos lá começar a nossa aula de hoje, dia 1º de setembro, né? Já estamos em setembro. E a gente vai trabalhar hoje produção textual, a gente vai trabalhar redação do vestibular. Só que, especificamente, eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação que eu fiz no modelo do Enem, que fala sobre crimes de ódio e cyberbullying nas redes, né? E, atrelado a isso, eu vou falar com vocês sobre fatos, argumentos que vocês podem trabalhar, embasados em algumas leis, como o Marco Civil da Internet, que eu vou trabalhar com vocês, a lei anti-bullying e outros processos também legais que embasam o debate sobre o bullying e o cyberbullying, tá certo? Vamos lá primeiro para a gente ver a nossa proposta de redação, tá certo? Então, a proposta de redação, ela tá aí, ela, como sempre, eu coloco nos modos do Enem. Inicialmente, tem aquele texto que ele é base, ele dá os comandos para vocês do que vocês devem seguir, né? A partir da leitura do texto motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, como eu já falei para vocês, conhecimento que vocês trazem como bagagem, como pressupostos argumentativos também, redigem um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a internet como vilã, crimes de ódio e cyberbullying na rede, tá? Lembrando que não é que a internet é uma pessoa má, ou a gente está falando da internet como local de ações de crime de ódio. Então, a internet como espaço, né, virtual em que crimes de ódio e cyberbullying na rede acontecem, tá? Lembrando que eu já coloco aí para vocês o lado negativo da internet. Tá? Então, não é para falar da internet porque ela foi criada, que a internet é boa, que a internet é isso. Não é que você vai falar você não vai falar mal da internet, você vai usar como o espaço virtual, a internet em si, é utilizado como meio para crimes de ódio e cyberbullying na rede. Lógico que você vai poder falar sobre algumas partes positivas da internet e que isso não diminui o lado negativo. Até porque o foco desse tema aí, você vê que as palavras principais aí são crimes de ódio e cyberbullying. Logicamente que cyberbullying só pode acontecer no meio digital. Tá? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Tá? Por exemplo, dizer que a melhor forma de acabar com o cyberbullying é tirando a internet de todo mundo, ninguém usando mais internet. Isso aí não é proposta que respeite os direitos humanos, tá bom? Então tem que ser racional e tentar achar uma proposta e debater argumentos que façam com que tanto esses crimes de ódio como o cyberbullying na rede, vocês analisem ele de forma interessante e no final proponha algo que faça com que isso possa diminuir, até porque o Enem coloca como um problema. Claro que o crime de ódio e cyberbullying é um problema, tá? Aí tem aqui alguns textos motivadores, lembrando a vocês que o texto motivadores, o nome já diz, ele é um texto que vai motivar a reflexão de vocês, tá? E essa reflexão de vocês, ela vai ser só trazida à tona com esses textos motivadores. O texto motivador não é para fazer cópia, tá bom? É só para motivar vocês e trazer vocês uma perspectiva de análise mais interessante. Então, o texto 1 diz assim, ó, crimes virtuais são... Lembre-se, eu vou lendo com vocês aqui, que você já pode pegar um papel aí. Pega um papel, então abre aí um bloco de notas e coloca termos, porque existem termos que fazem com que o seu vocabulário esteja semanticamente apropriado para o tema. Então, existe um campo semântico para falar de internet que são palavras muito específicas, então vocês podem anotar palavras, anotar termos que se usam para quando você for fazer a sua redação, a escolha das palavras, a escolha do léxico que você vai fazer estejam dentro do campo semântico do tema que é trabalhado, tá? Crimes virtuais são delitos praticados através da internet que podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro, resultando em punições como pagamento de indenização ou prisão. Os crimes digitais são cada vez mais comuns porque as pessoas cultivam a sensação de que o ambiente virtual é uma terra sem leis.
A falta de denúncias também incentiva fortemente o crescimento dos números de golpes virtuais e a violência digital, como o cyberbullying. Além disso, com um grande número de usuários nas redes sociais, muitas interações acabam sendo consideradas crimes. Muitas pessoas acabam utilizando as redes sociais para cometer algum delito, esquecendo que no local também existem regras e punições. Vê, só nesse texto aí, ele já explica que os crimes virtuais e crimes digitais são sinônimos. Então, você pode falar, para não você repetir crimes virtuais, você pode usar crimes digitais. Também lembrando que ele também deixa muito em foco aí que não é uma terra sem lei mais, não existe, você não perseguir alguém, né, stalkear alguém de alguma forma negativa, achando que isso não vai ter punição. Aqui fica bem claro que isso já está regulamentado. E se você perceber também, ele diz, esse texto também mostra algumas causas para o cyberbullying acontecer. Primeiro, é as pessoas acharem que é uma terra sem lei. A segunda, também existe aí a falta de denúncia. Então, tipo, se o poder público não toma conhecimento de que existem essas violências digitais, esses crimes digitais, dentro do ambiente da rede, como é que vai se resolver alguma coisa? Tá? E as pessoas também acham que o anonimato, porque acha que a internet é um lugar que as pessoas podem agir em anonimato, faz com que as pessoas se sintam livres de atingirem outras, ou grupos também, e achar que isso não vai ter nenhuma punição. Esse texto deixa bem claro que isso pode acontecer, porque o espaço, né, como a gente fala de a internet é um espaço, esse espaço virtual, ele também é um local que existem regras e punições, tá? O texto 2 aí, que é da Jus Brasil, o primeiro é da Oficina da NET. No ano passado, a misoginia online, alguém sabe o que é misoginia? Alguém pode dizer para mim o que é misoginia? Está muito na moda isso, falando muito esse termo. Se eu sei, eu não lembro. Misoginia, gente, é toda violência, todo ataque que se faz às mulheres por elas serem mulheres. Então, a misoginia é o que os machistas fazem com a mulher. Certo? Então, a misoginia é esse ato de ferir a mulher, seja psicologicamente, né, na sua integridade, é chamado de misoginia. Então, é bom vocês copiarem esse termo aí e usarem, porque as mulheres também sofrem dentro da internet com esse processo de cyberbullying, que é um espelho do que elas já sofrem na sociedade, no mundo real, entre aspas, né? Então, a misoginia acontecer no dia a dia, né, por esses ataques machistas, também acabam acontecendo nas redes, tá? Esse texto aí da Jus Brasil ele vai fazer uma análise de um fato que aconteceu. No ano passado, a misoginia online entrou na roda do chamado Gamergate. Diversas mulheres na indústria dos jogos foram alvos de uma onda de ataques machistas. Vocês viram que há pouco tempo aconteceu isso, né? Vários homens atacaram mulheres que assumiram posições que normalmente são de homens nos jogos online, né? Isso aí é bem, bem triste. Aí continua. No Twitter e no Reddit e em made boards como 4chan, as mulheres receberam ameaças de estupro e morte, né? Vocês sabem que hoje em dia xingar só uma pessoa de palavrões é pouco nas redes sociais, né? E esse mundo com posições fascistas e deturpadas de valores de algumas coisas, ameaçar de estupro a uma mulher parece como se estivesse xingando ela. Isso aí é um crime. Então, mais recentemente, a ex-colunista da revista Jezebel, Lynn West, apareceu no programa This American Life, acertando as contas com o mais sádico dos trolls que assediam diariamente. Um homem que criou um fake do recém-falecido pai dela para ofendê-la no Twitter. Vê só o que o cara fez.
E ainda há a jornalista australiana, Alana Pierce, que ficou famosa por enviar print screens nas ameaças que recebia para as mães de seus assediadores, em maioria adolescentes. Então, veja aí. Todo mundo sabe o que é troll, né? Todo mundo sabe o que é troll? Troll, em português, a gente criou um verbo, trollar alguém, né? E aí tem esse exemplo dessa Lindy West, que o cara criou um perfil fake, como se fosse o pai dela, que faleceu, para atingir ela. E a outra mulher, a Alana Pierce, começou a printar, print screens, as printagens que a gente faz da tela. Ela printava as ameaças que ela recebia dos caras e mandava para a mãe deles. Vê só. E o texto 3 diz assim: a internet é um adolescente. Ela existe há 44 anos, mas começou a fazer parte da nossa vida para valer no máximo 20. Então, estamos todos amadurecendo nosso comportamento. Lembra seus primeiros posts no Orkut? Velho Orkut, né? Em blogs antigos, ou logo que entrou no Facebook? Bateu uma vergonha? É normal. A web cresce assim. Aos poucos, a noção falsa de que há uma fronteira entre comportamento online e offline enfraquece. A internet não é uma terra amoral, onde vale tudo. Ela é uma extensão da sociedade, para o bem e para o mal. Isso aí é um trecho de um texto da Super Interessante, também tem um gráfico aí. E ela traz um debate bem importante, né? Que se a gente vive em sociedade há séculos e temos problemas sociais com as convivências, né? Imagine com a rede social e com a internet que é jovem, né? Ele chama até de adolescente. Mas ele diz o seguinte: isso não justifica as pessoas se comportarem como pessoas sem noção. Que as pessoas devem evoluir e crescer e amadurecer. E também esse texto, também, se vocês perceberem, ele vai debater uma coisa bem interessante. Ele vai dizer que eu sou o meu comportamento no Facebook é diferente do meu comportamento no dia a dia. As pessoas, às vezes, no dia a dia, não têm a coragem de fazer algo ou de se posicionar, mas se sentem confortáveis de fazer isso na internet. Mas uma pessoa que ela é imoral na internet, ela também é imoral fora. Então, o que esse texto diz também, ele vai aprimorar, né, o que se diz lá em cima, quando diz que a internet não é uma terra de ninguém, é uma extensão da sociedade. Nesse mundo que a gente está vendo agora de pandemia, as nossas relações sociais, boa parte delas, ou a maioria delas, é nesse meio. Então, as pessoas que agem na internet podem agir para o bem ou para o mal, tá? Aqui tem algumas pesquisas onde você busca informações sobre o uso seguro da internet. Aí 33% diz que foi em palestras nas escolas, 26% em sites educativos, 20% na imprensa. Aí vem outros termos. 31% nunca buscaram informações, 52% entre os de 9 anos não buscam informações. Aí outra pergunta: quem você gostaria que lhe desse essas informações? 38% acreditam que a escola é a responsável pelo ensino sobre o uso seguro da internet, seguido de parentes, né, com 19%. Então, aqui a gente está falando sobre crimes de ódio, cyberbullying na rede. Lembrando que, por mais que nós tenhamos posições muito fortes, ideológicas e políticas, às vezes, cuidado para quando na redação você não falar apenas como se fosse alguém de esquerda ou de direita, ou tentar, como a gente fala, né, passar pano para um lado ou para o outro. Tá? O que você tem que falar são fatos.
Você tem que analisar fatos e não opiniões pessoais que você tem sobre aquele ou aquele político, ou sobre aquele grupo de ódio, ou aquele grupo de ódio. Mostrar que isso acontece, mas não ter juízo de valores de colocar que um lado ou outro é o que está correto. Tá certo? Lembrando que a folha de redação é a mesma, né? Tá aí embaixo. Tá? E aqui tem as instruções, como sempre. Tá bom? Aí agora, eu vou mostrar para vocês a lei anti-bullying. Tá? Essa lei anti-bullying, ela é muito importante porque ela vai conceituar o que é bullying, o que é cyberbullying e os tipos que existem desses bullying. Então, ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2015 e ela institui o programa de combate à intimidação sistemática. Então, já peguem aí, porque, professor, eu vou falar o tempo inteiro a palavra bullying, então você tem que procurar outras palavras para poder substituir bullying, para não falar bullying o tempo inteiro. Tá? Você pode dizer esse ato criminoso, esse ato vexatório, ou intimidação sistemática. É importante nessa lei a gente perceber que ele vai definir que bullying não é quando a gente abusa com uma pessoa um dia só, ou quando a gente fala, xinga a pessoa de gorda, ou de palito de picolé, ou de preto cavão, uma vez só. O bullying, ele acontece, essa intimidação, sistematicamente, por várias vezes. Essa intimidação, regularmente, ela acontece de uma pessoa só ou de um grupo de pessoas, tá? Então, vamos lá ver o que a lei diz. Ó, no parágrafo 1, ó, considera-se intimidação sistemática, veja aí, ó, anotem aí, porque é um termo bem interessante. Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Lembre-se que uma palavra importante que existe aí é a palavra poder. Alguém só age com bullying em relação ao outro quando ele se coloca numa posição superior em relação ao outro. Então, existe uma relação de poder que diminui o outro. E aí, nesse primeiro parágrafo, define muito bem o que é. Ó, violência física e psicológica tem que ser intencional e tem que ser repetitivo. E o bullying, às vezes, ele não é individual, ele também é em grupo. Às vezes, a gente está numa sala de aula, como vocês são alunos, né? E aí a gente se reúne para debochar de uma menina porque ela é gorda. Essa motivação que nós tivemos, simplesmente pelo motivo dela ser gorda, praticada pelo grupo, né? Xingar ela, rir, excluir ela, isso é um ato de bullying. Tá? Porque causa dor e angústia à vítima e existe um desequilíbrio de poder, como se o nosso grupo, nos tomamos, sei lá, nós somos sarados ou magros, nos tomamos como tem um poder maior do que alguém que é gorda, que é excluída socialmente. Tá? Aí, vou passar um pouquinho, não vou falar todas as partes não, tá? Ó, o que é que caracteriza-se como intimidação sistemática? Violência física e psicológica, atos de intimidação, humilhação, discriminação. Então, vê quantas palavras aí você já tem. Ó. Anote essas palavras aí, ó, violência física, psicológica. Esses termos são importantes para quando você for debater, ter os termos específicos. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Todo mundo sabe o que é pejorativo? Aquele apelido que vai machucar o outro, né, que tem uma intenção negativa. Ameaças por qualquer meio, então, ameaça por telefone, ameaça verbal,
ameaça na internet, né? Isso é o bullying em geral, tá? Depois é que a lei vai falar do cyberbullying. Grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Lembrando que, quando a gente se reúne também para isolar alguém socialmente, premeditadamente, isso também é bullying. Porque você está tomando um juízo de valor de que aquela pessoa merece naquela situação de solidão, porque você acha que a posição que você tem é superior a ela. Existem vários outros tipos de bullying. Existe até o bullying patrimonial, que é o bullying que as pessoas, por achar que são mais fortes do que a outra, têm um poder sobre a outra, furtam suas coisas, seus materiais de escola, suas coisas, fazendo com que a pessoa tenha medo do outro, às vezes sem nem saber como aconteceu aquele furto. Tá certo? Aí, nesse parágrafo único aqui, ele vai falar sobre o cyberbullying, que é exatamente o que a gente está falando aí. Tá? A intimidação sistemática na rede mundial de computadores, né, que é na internet, na web, o cyberbullying, quando se usar os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, né, instigar a violência, porque às vezes existe aquele cara que ele não fala, mas ele instiga. Sempre tem um desse na turma, né, que ele não bota a cara, mas ele instiga a galera a abusar, a fazer as coisas. Adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Não sei se você sabe, mas essa lei também foi chamada de Lei Carolina Dickmann, né, aquela atriz global que sofreu um vazamento de fotos pessoais dela, e esse assunto veio à tona, né? Acho que foi 2014, por aí, 2015. Vejam, então, quais são os tipos de bullying? Bem que interessante aí, ó. Verbal, insultar, xingar e apelidar. Moral, difamar, caluniar e disseminar rumores. O que é difamar? Colocar em alguém características ou atos que ela não cometeu para fazer com que ela seja criticada, né, seja julgada. Também sexual, como assediar e induzir ou abusar. Social, ignorar, isolar e excluir. Psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Eu achei interessante essa palavra infernizar, que é uma palavra que a gente usa muito aqui, né, em Pernambuco. Físico, ó, socar, chutar, bater. Material, lembra que eu falei para vocês do bullying patrimonial? Furtar, roubar, destruir pertences de outrem. Outrem, gente, é como se fosse de outros, tá? É como se fosse no plural, de outras pessoas. Virtual, é esse que importa especificamente. A gente fala de cyberbullying, tá certo? Depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos de dados pessoais que resultem em sofrimento, com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então, cuidado. A gente é responsável por tudo que a gente posta, a gente é responsável por tudo que a gente compartilha, e é lei que o bullying e os crimes virtuais não são praticados apenas por quem comete o crime, mas também quem compartilha esses dados. Vou dar um exemplo. Imagine na escola, algum menino, ele vai ficar com a menina e ele filma o ato sexual que tem com a menina e pega esse vídeo e manda por mensagem de WhatsApp e vai todo mundo aí compartilhando. Cada pessoa que compartilha também é criminoso, porque compartilha um dado que é intrusivo da intimidade da garota, ou vice-versa, pode ser do garoto. Tá? Aí aqui, ó, presta atenção, esse artigo 14, esse artigo 4º, vocês podem usar ele, sabe para quê, gente? Lá na conclusão.
Eles são aí propostas, o que é que tem, o que é que pode acontecer? Então vejam aí, esses tópicos que eu vou falar agora são ações que podem acontecer, que são objetivos desse programa aí, de enfrentamento ao bullying, que vocês podem usar lá na conclusão, ó. Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade, capacitar docentes, né, que são professores, e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Não, eu queria falar uma coisinha para vocês. Cuidado quando vocês vão lá para a conclusão e fica falando de palestra. Palestra não resolve nada, gente. Porque a palestra, ela acontece numa escola. A palestra, ela acontece num sistema. Mas a gente tem que... Quando vocês forem falar algo sobre escola, fale sobre capacitar os professores, a equipe da escola, implementar dentro do currículo da escola o assunto de bullying. Então, não fique falando de palestra, a palestra não resolve nada. Então, fale algo maior. Porque, vejam, vai uma palestra, nem todo mundo assiste, a escola só acontece na escola. Então, se houver um programa de capacitação dos professores, que somos nós, professores, que vamos trabalhar isso com vocês, da própria escola, e dentro do currículo da escola, o currículo de programa, de conteúdo da escola, tiver inserido esse assunto, para falar de prevenção, orientação e solução desse problema. Aí vocês vão ver várias aí, ó. Implementar e disseminar campanha de educação, conscientização e informação. Agora, lembrando, gente, que se você botar assim na redação, percebe-se que é importante implementar e disseminar campanha de educação, conscientização e informação. Isso você está apenas dizendo o que vai ser feito. Só que você tem que responder o que vai ser feito, quem vai fazer, quem é que vai implementar essas campanhas de educação. Pode ser um programa do governo federal ou dos governos estaduais e municipais, porque vocês sabem que quem é responsável pela educação básica é o Estado, principalmente, e o município. O município fica com o ensino fundamental e o Estado com o médio. Então, vocês estão... Existem escolas estaduais que têm ensino fundamental, mas isso vai mudando, e quem vai ficar com todo o ensino fundamental é o município. E federal, só eles são responsáveis pelo ensino superior e também pelo ensino técnico, como existem as escolas de aplicação, tá? E aí tem, ó, fala sobre instituir práticas de conduta e orientação dos pais. Então, a escola trazer esses pais para fazer esse debate. Assistência pedagógica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. Esse trecho aqui parece bem polêmico. Como é que vai dar assistência jurídica ao agressor? Independente do que a pessoa fez, ela tem direito de ter uma assessoria jurídica. Então, o Estado também tem que promover o acesso do agressor e da própria vítima, logicamente, a se defender. Até porque, se não fosse assim, qualquer pessoa dissesse, essa pessoa me estuprou, e aí não teria como a pessoa negar que isso não aconteceu. Tá? Então, aí tem vários termos aí, gente, ó. Promover a cidadania, medidas de conscientização, e aí vai. Aí aqui no artigo 5º, fala sobre as escolas. É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose, que é diagnóstico, né? E combate à violência e intimidação sistemática, o bullying, tá? Então, vocês, quando forem falar sobre um agente principal nesse processo, é a escola. Então, é como se a escola fosse o local de debate, né, e de conscientização para as pessoas não agirem dessa forma. Tá certo? Então, essa lei é muito importante, tá? Vocês puderem citar ela também, tá? É importante. Cadê? Pronto. E aqui a gente tem o Marco Civil. Vocês estão vendo aí
a outra lei, abriu outra lei para vocês verem aí. Abriu. Pronto. Vocês viram como aquele texto é importante para a gente entender o que é bullying e cyberbullying? É bem importante, né? Vejam. O, o Código Civil Brasileiro tinha todo a possibilidade de punir, estabelecer princípios e garantias, né, em forma de punição para o marco civil, mas fora da internet. Então, em 2014, o governo da presidente Dilma Rousseff também se criou o Marco Civil da Internet, que é meio que delimita e estabelece as diretrizes e atuações do poder público e da justiça no ambiente virtual, porque muitas vezes as pessoas já usavam a internet, já agiam com cyberbullying, né, com crime de ódio na internet, mas não existia uma lei específica. E aí a gente tem uma lei chamada Marco Civil da Internet. Tá? Você pode decorar o nome, né, da lei, que é importante colocar. Mas se não colocar, simplesmente colocar o Marco Civil da Internet já é o suficiente. Então, eu não vou falar ele todo, logicamente, mas ele vai regular, tá? E estabelecer quais são os princípios, as garantias, os direitos e os deveres do uso da internet, tanto para a atuação da União, né, federal, dos estados e do município. Tá certo? E aí ele coloca essas diretrizes como matéria de ação dos municípios e dos estados. Tá? E aí aqui ele vai colocando, segue que princípios, né? Então, a internet garante o que, a gente? Que princípios? A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Lembrando que essa garantia de liberdade de expressão e comunicação e manifestação de pensamento não garante a você xingar o outro ou essa lei ser maior do que a lei maior ainda de direitos fundamentais, do direito à vida que as pessoas têm, e também não garante a você que você pode xingar a pessoa do que quiser e se basear na garantia da liberdade de expressão. Tá? Proteção da privacidade, mas lembrando que essa privacidade ela só deve acontecer e ela não pode ser quebrada até o ponto que você não comete nenhum crime, porque se você comete algum crime, essa privacidade ela vai ser retirada para se encontrar a proteção de quem está sendo assediado, por exemplo. Proteção dos dados pessoais na forma da lei. E aí tem vários tópicos aqui que eu acho importante vocês lerem. E ele vai estar dando até conceitos, o que é internet, aqui ó, no artigo 5º, o que é internet, o que é terminal, o que é endereço IP, o que é administrador do sistema autônomo, conexão à internet, registro de conexão. Então, vejam como esse material é importantíssimo para a gente ter subsídio, né, de vocabulário, de expressões que são importantes para que a gente debata o assunto com propriedade, certo? E aí tem esse regulamento, ele é extenso, tá? Fala sobre a neutralidade da rede, proteção dos registros, dados pessoais e as comunicações privadas, tá? Ó, a guarda de registro de conexão, lembrando que essa lei foi ela deu o aporte para que haja uma lei que assegure a segurança dos meus dados, tá? Você sabe que hoje em dia os dados pessoais da gente e comerciais são importantíssimos para as empresas e para
para essas empresas que trabalham com dados, né? Um valor muito, e hoje tem muito valor. E aí vocês dão uma lida nesse material, porque ele também vai dar todo o suporte do poder público no que o poder público pode fazer para proteger também os usuários da rede. Então, para a gente terminar a parte do Marco Civil da Internet, eu vou falar esse capítulo 4, que é o artigo 24, que constitui as diretrizes para a atuação da União, dos estados e do Distrito Federal dos municípios no desenvolvimento da internet do Brasil. Então, o que é que o Estado brasileiro, os estados federativos e os municípios devem desenvolver em relação à internet? Estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Lembrando que a sociedade civil somos nós, né? E a comunidade acadêmica é a universidade, né? Os centros de pesquisa. Promoção, quando eu falo de promoção, não é promoção de preço, não, tá? É promover. Promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico entre diferentes poderes e âmbitos da federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos. E aí citam vários pontos aqui que é importante a gente ler, tá certo? Então, a gente tem o marco na internet, a gente tem a lei anti-bullying, dá uma lida, tá? E a gente agora vai analisar alguns textos, tá? Que eu mandei para vocês aí. A gente tem aqui um texto da Dom Total, e eu não vou ler ele todo, vou só falar algumas questões dele para vocês estudarem depois, tá? Esse matéria aí do Dom Total, de 2018, diz que o cyberbullying é crime contra a honra em meio virtual. Ele quer dizer que, se você cometer cyberbullying, logicamente que é o bullying no meio da internet, no ambiente da internet, você vai ser responsabilizado criminalmente e vai ter que reparar civilmente o dano. Você vai ter que fazer uma reparação civil do dano. Então, você pode ser criminado penalmente porque é um crime, tá? E como falei lá na frente, que acontece muitas das vezes que as pessoas acham que na internet se pode tudo, né? As pessoas se escondem através de uma covardia digital e acham que nada vai acontecer, tá? Então, eu vou ler só um trechinho que eu acho bem interessante aqui, ó. O cyberbullying consiste na prática de um crime contra a honra em meio virtual. Os crimes contra a honra, já tipificados no capítulo 5 do Código Penal, são calúnia, injúria e difamação, cuja pena é aumentada de 1/3 acaso cometidos por meio que facilite sua divulgação, como acontece na esfera digital. Até porque na esfera digital é muito mais fácil compartilhar uma ofensa do que em meios normais, sem internet, né? A gente manda uma foto para alguém num grupo, manda para mais 100, mais 100, mais 100, quando vê o mundo inteiro está sabendo. Permite-se, contudo, que até a prolação da sentença, o ofensor se retrate cabalmente da calúnia ou difamação, pelos mesmos meios de comunicação utilizados para a difusão da ofensa, se assim desejar o ofendido. Então, além da pessoa poder ser presa, tudo, quem difamou, né, quem agiu com cyberbullying, a pessoa que sofreu pode obrigar essa pessoa a se retratar
nos mesmos meios que ela fez, a ofensa que ela fez à pessoa, tá? E se retratar é uma forma dessa pessoa que fez o crime, de cometer o crime, dizer assim, ó, isso não aconteceu, eu estou errado. A pessoa tem esse direito, né? Porque os mesmos meios, se eu usei o WhatsApp, o Face, o Instagram para promover o cyberbullying, é nesses mesmos meios que eu vou ter que usar para me retratar, tá? Além de toda a punição aconteça. Professor, e se acontecer com menores de idade? Aí vou ler isso aqui, ó. É comum que os crimes contra a honra difundidos na rede sejam cometidos por adolescentes em ambiente escolar, e nesse caso, se o ofensor for menor de 18 anos, a prática será caracterizada como um ato infracional punível, com as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não por outro motivo, o Programa de Combate ao Bullying, instituído pela Lei 2015, que a gente falou lá, atribui não apenas ao Estado ou às famílias, mas também às escolas, o dever de promover medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e intimidação sistemática, pessoal ou virtualmente. Tá certo? Lembrando que quando a gente faz essa difusão de dados, né, e de comentários sobre outra pessoa, pode ter também dentro dele, né, é muito comum atos de racismo, abuso sexual, esse que a gente chama de neonazismo, né, intolerância religiosa, homofobia, incitar crimes, né, incitar a violência, incitar o estupro. Tudo isso atenta contra os direitos humanos nas redes sociais e também no meio comum da vida. Então, cuidado quando vocês forem falar sobre alguns termos, porque tem gente que acredita que a homofobia aconteceu porque ele botou uma foto lá beijando o cara, ele merece isso. Cuidado, porque isso é uma opinião sua, levada através de uma concepção, um ponto de vista seu, seja religioso que seja, e que você fere os direitos humanos. Ferindo os direitos humanos, você tende a ter uma redação com argumentos que não são aceitáveis. Tá certo? Vocês estão vendo o site? Não. Poxa, vocês nem falaram, gente. Eu falando aqui, pensando que vocês estavam vendo o site. Deixa eu botar aqui para vocês verem qual é o site, tá? Eu já mandei para vocês. Cadê aqui? Vamos lá. Vocês estão gostando do debate? É legal, né? O assunto é bem interessante. Então, vocês têm aí vários textos, né? Para vocês tomarem como base para fazer essa análise, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Para vocês verem, tá certo? Acho que não é aqui. Peraí. Apresentar uma janela. Não. Pronto. Aí aqui. Cadê, meu Deus? Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo agora? Sim. Pronto. Aí esse texto aqui do Dom Total, esse que eu acabei de falar, tá certo? Aí vocês dão uma olhadinha, que ele que vai falar sobre o que é cyberbullying que eu mostrei para vocês. Espera aí, Hércules, para vocês verem o que acontece, tá bom? O outro texto é do Brasil Escola. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo? Tá. Pronto. Aí esse site, espera aí, Hércules, também é importante para que ele também vai definir o que é cyberbullying de outra forma, tá? Aí ele diz, cyberbullying é uma prática de intimidação
de intimidação, humilhação, exposição vexatória. O que é uma exposição vexatória? Que deixa alguém em situação vexatória de humilhação, né, de vergonha, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. Aí ele ainda diz, a incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre adolescentes, porém, há um número considerável de jovens adultos que utilizam essa prática criminosa. Tá? Então, ele diz que hoje em dia o cyberbullying acontece em um número considerável entre jovens adultos, né, que praticam essa questão criminosa. Depois ele vem com o termo em inglês, o que significa cyberbullying, que é a junção de duas palavras, tá? Bullying e cyber. Tá? Cyber é uma contração da palavra cybernet, que é cibernético, que se refere, na teoria da comunicação, àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, que é como se fosse o que está ligado à internet. E a palavra bullying é uma palavra inglesa, né, que bullying, que significa valentão, que tem um sufixo in, que indica a continuidade da ação exposta em um verbo. Né? Então, é ação agressiva na internet, as ações agressivas que acontecem na internet. Tá? Aí eu só vou mostrar a vocês aqui, nesse texto, algumas ações que ele coloca como um cyberbullying. Exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, por mais que não seja uma foto real, mas se eu, por exemplo, eu pego uma foto de uma mulher fazendo sexo com um rapaz e pego o rosto daquela mulher e coloco o rosto de outra mulher ou de um homem, essas montagens também são tidas como cyberbullying, certo? Divulgação de fotografias íntimas e críticas à aparência física, né, à opinião de alguém e comportamento social de indivíduos repetitivamente. Essas críticas, né, ao comportamento e à opinião das pessoas hoje estão, de certa forma, tão grandes, né, que a gente, como se a gente tivesse se acostumado com isso, mas é crime, tá? Principalmente porque os agressores usam de fake news, né, ou perfis falsos, essas notícias falsas, né, que a gente chama de fake news, mas também os perfis falsos que se criam porque as pessoas acham que estão protegidos porque estão em uma rede como se tivesse escondidos, né, da sua identidade real. Mas a gente sabe que se criminalmente, né, judicialmente, tem como se achar essas pessoas que praticaram o bullying, tá? Eu vou mostrar aqui mais 3 termos em inglês que, se vocês também quiserem utilizar, é bem importante também, tá? Vocês sabem que existe em inglês a palavra hate, né? To hate, que é o verbo odiar. E existe o hater, que é aquela pessoa que odeia. Então, também existe essa expressão em inglês, hater, que são essas pessoas que disseminam ódio no ambiente virtual e atacam as pessoas de forma sistemática, com o intuito de destruí-las socialmente, né? De constrangê-las, de fazer algo que elas se sintam denegridas socialmente por isso. Tá? Então, a gente chama de hater. Sexting, que é uma palavra que tem união de sexo e texting, que é o ato de trocar mensagens ou conversar em plataformas virtuais. E o sexting consiste na troca de mensagens de cunho sexual, podendo ou não conter imagem de nudez das pessoas envolvidas. Quando há essa troca de mensagens, o sexting pode tornar-se perigoso, pois pode ser divulgado por aquele que recebeu as imagens. Os hackers podem invadir os aparelhos e divulgarem o conteúdo. A divulgação das imagens, que rapidamente viralizam na internet, pode levar a vítima a sofrer com cyberbullying. Então,
Cuidado quando vocês forem aí trocar as fotos de vocês, cuidado quando vocês forem ter algumas conversas, porque essas sextings são essas conversas com tom mais sexual, podem ser utilizadas por esses haters, né? Ou um hacker invadir sua rede e usar o conteúdo que você utilizou de forma sexual com outras pessoas, com seu namorado ou com alguém, tá? E também existe também o revenge porn, que se chama, é como se fosse uma vingança pornográfica. O que é isso? É quando você divulga imagens eróticas vindo desde uma pessoa que os enviou a outra pessoa, que aí divulga ela como vingança e punição. Eu vou dar um exemplo. O menino tem uma namorada e termina o namoro com ela, e ela, por vingança, vai pegar as fotos que ele mandou para ela e vai divulgar como forma de vingança. Por que uma forma pornográfica? Porque usar atos pornográficos, né, imagem da pessoa fazendo algum ato pornográfico, denigra a imagem da pessoa. Então, a pessoa faz esse compartilhamento dessas imagens de forma a denegrir a imagem dessa pessoa, expor essa pessoa ao ridículo, né? E aí isso é chamado de revenge porn, ou vingança pornográfica, tá? Então, esse texto é bem interessante, vocês podem ler mais ele, tá? Quais são as consequências do bullying, tá? Lembrando a vocês que tem várias consequências, como isolamento social, né? Tristeza, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, porque muitas vezes as pessoas que sofrem o cyberbullying, elas têm vergonha do que está acontecendo, e às vezes elas não compartilham com outras pessoas, elas não levam à polícia, né? E isso vai fazendo com que ela se isole cada vez mais, e isso pode ascender para a depressão, né? Síndrome do pânico, porque ela se sente isolada, com medo, e essa vítima pode chegar, inclusive, a problemas com drogas, né? Com álcool, né? E também com o próprio suicídio, né? A gente está vendo aí que a pior consequência dessa quarentena, né, desse mundo virtual, antes mesmo da quarentena, são os problemas mentais, de ansiedade, né, síndrome do pânico, inclusive o suicídio, que é, muitas vezes, vocês estão vendo o texto? Sim. Que muitas vezes esse comportamento de alguém que está do meu lado, ele muda, a pessoa pode ficar mais agressivo ou ficar mais calado e deixar sequelas nessa pessoa e às vezes a pessoa vai levar consigo esse trauma. E por mais que isso aconteça quando é jovem, às vezes esse trauma ele fica e permeia até a vida adulta, quando não comete suicídio. Então, o cyberbullying é talvez pior do que o bullying real, né? Porque ele é silencioso, ele é muito, como é que eu posso dizer, enfático, porque a pessoa usa a rede social o tempo inteiro, a pessoa acha que está fazendo aquilo e baixa a autoestima da pessoa, baixa o desempenho da pessoa no trabalho, no estudo, e pode ser que ninguém saiba, porque a pessoa não grita para ninguém, nem diz para ninguém, ela tá sofrendo aquele abuso virtualmente. Então, quando isso acontece na escola, de forma física, as pessoas estão vendo, mas e quando alguém está sofrendo esse bullying e essa pressão das pessoas sozinhas? Quando ela liga seu telefone, às vezes recebe ligação, então isso é bem complicado, tá? Então aqui eu coloco também, gente, bem importante, vocês podem colocar na redação também e usar para a vida de vocês, tá? O que fazer para evitar ser vítima de cyberbullying? Não está aqui, mas primeiro eu vou dizer,
Primeiro, ter cuidado com as pessoas que a gente se relaciona. A namorada, o namorado. Muitas vezes acontece de você namorar com alguém que você já tem conhecimento que essa pessoa já fez isso com outra pessoa. Ou você ter saber que essa pessoa já agiu de forma escrota, né, como a gente fala com uma menina ou com um menino, que já foi agressivo com outras pessoas. Então, às vezes, lógico que a gente não conhece todo mundo, mas a primeira coisa que a gente sempre define para evitar isso é escolher os tipos de relacionamento e as pessoas. Como elas são virtuais, às vezes a gente aceita solicitação de amizade de pessoas porque elas são bonitas ou porque elas são diferentes de a gente conhecer, e aquela pessoa está sempre vendo a vida da gente, a gente não conhece direito, e aquela pessoa está analisando nossa vida e pode usar das suas frustrações para denegrir a nossa imagem. Por quê? A gente expõe muito a vida da gente na rede social, onde a gente está, o que a gente gosta, nossas visões políticas, onde a gente, que tipo de lugar a gente gosta de ir. Então, cuidado. Então, o que é que a gente pode utilizar, fazer, fora isso que eu estou dizendo, para evitar o cyberbullying? Aí está em tópicos, ó. Não expor muito a sua vida em redes sociais, eu sei que é difícil, mas hoje em dia as questões estão muito difíceis, as pessoas estão stalkeando muito as outras de forma negativa, tá? E esses haters estão aí de forma negativa para a vida das pessoas, tá? Evitar a exposição de intimidade na internet. Tem gente que fica fazendo um vídeo dançando, mostrando as partes íntimas ou tirando fotos sensuais. Cuidado, porque as pessoas podem usar esse tipo de foto com a intenção diferente na sua. Você podia apenas querer mostrar seu biquíni novo, que você está com um corpo legal, mas essa sua intimidade pode virar uma reprodução caluniosa da sua integridade, tá? Outra coisa, quando for atacado por alguém, bloqueie essa pessoa, tá? Não espere uma segunda, não espere uma terceira, porque muitas das vezes essa pessoa vai continuar fazendo se você se tornar permissivo. Já aconteceu comigo, por exemplo, de uma pessoa ficar criando vários perfis falsos para ficar me atacando. Mas eu bloqueava e respondia. E abri um boletim de ocorrência com o nome daqueles perfis, o horário, e também ameacei essa pessoa de encontrar, porque ou você vai bloqueando ou isso vai piorando. Porque tem pessoas que não sossegam até acabar com a nossa integridade mental. Não enviar fotos íntimas, né, ou parcial ou total, mesmo que seja seu parceiro ou parceira, cuidado, porque a gente confia na pessoa porque está namorando, terminou o namoro, acabou-se. Então, cuidado, tá? Cuidado quando for enviar essas fotos íntimas, principalmente quando for em redes sociais em que ela não apaga. Né? Por exemplo, no Instagram você pode mandar uma foto para alguém, que é uma bombinha, né? Ela vai e some. Você tem como saber hoje em dia se a pessoa printou a imagem. Só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Vamos lá. Em caso de exposição de foto íntima na rede, procurar uma delegacia de polícia para registrar imediatamente o boletim de ocorrência. Porque se vocês não registrarem o boletim de ocorrência, até vocês fazerem isso, a pessoa vai continuar mandando e pode não ser responsabilizada. E você, com o boletim de ocorrência, e a polícia perceber que alguém continua repostando e compartilhando, essa pessoa vai ser responsabilizada criminalmente. Em caso de agressões que possam causar danos morais por injúria, calúnia ou difamação, procurar também uma delegacia
para registrar boletim de ocorrência. Porque às vezes começa com uma brincadeira de mau gosto, mas às vezes vira uma verdade na boca das pessoas e essa injúria acaba virando verdade, essa calúnia. Tá? Se for vitimado por alguma agressão, antes de tomar qualquer atitude, conversem com seus responsáveis, com seus pais, para te apoiar e auxiliar. Porque, veja só, acontece muitas vezes, eu mandei um nude para o meu namorado e ele pegou, compartilhou. Eu não vou dizer para meu pai vai me matar. Pior é você não contar para os seus pais, não contar para os seus responsáveis, porque você vai ficar calada ou calado, isso vai continuar acontecendo e uma hora seu pai ou sua mãe vai saber. Tá? Pais, mães irresponsáveis devem sempre monitorar o que os menores fazem na internet, a fim de auxiliá-los quando sofrerem agressões ou coibirem possíveis atos agressivos praticados por eles. Parece chato, né? Porque vocês são esses adolescentes, são esses jovens. Claro que os pais também não podem ferir a integridade total de vocês, mas é importante sim saber o que vocês fazem e o que vocês estão passando, porque às vezes os próprios filhos estão sofrendo agressões pesadíssimas, mutilações psicológicas, né? Estão sendo levados a suicídio, porque tem uma relação muito próxima e os pais não sabem nada do que está acontecendo. Meu filho era pessoa ótima, eu nunca imaginei. Tenham cuidado, tá? E o último, vocês estão vendo aí a tela do Isto é Dinheiro? Estão vendo? Sim. Vocês, alguém sabe dizer para mim o que é stalkear alguém? Tu fica olhando o perfil da pessoa, fica vendo as coisas, fica Fica descobrindo vendo o que tudo. ela Tem gente posta, que é o que ela toda doida. faz. Perseguir. Perseguindo, né? É. O stalk, na verdade, ele fica perseguindo a pessoa, sabendo onde ele vai, vendo o perfil dele, entrando né? Só que stalkear, muitas pessoas romantizam o stalkear, né? Ele é doido por mim. Fica onde eu tô, ele fica olhando. As pessoas sentem até uma prova de amor, né? Alguém fica stalkeando, fica atrás. Cuidado. Alguém que age dessa forma pode ter um comportamento abusivo, algum comportamento psicótico. Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje sobre esse tema, a gente vai falar sobre cyber stalking, que são os stalkers, né? Que fazem esse. Porque esse comportamento dessas pessoas envolve perseguição. E essa perseguição envolve ameaça, porque o cara sabe onde você está. Você posta lá, aí você coloca a localização, o cara sabe onde você está, ele ameaça, ele vai lá. Ele, por mais que às vezes ele não fale com você, mas ele mostra que ele está lá, ele ameaça, ele constrange. Então, você também pode falar sobre isso, sabe? Esse cyber stalking, que é essa ação de stalkear alguém, né? E o termo cyberstalking vem do inglês stalk, que significa caçada, e consiste no uso de ferramentas tecnológicas com o intuito de perseguir ou ameaçar uma pessoa. E stalkear alguém também, cyberstalking, não é só perseguir. É perseguir e esse comportamento levar à ameaça a uma pessoa. Tá? E esse stalkeamento, ele é feito de modo repetitivo e pode ser considerado de que formas? Seguir a vítima em seus trajetos, aparecer repentinamente em seu local de trabalho, efetuar ligações telefônicas inconvenientes, deixar mensagens ou objetos pelos locais que a pessoa circula, ou até mesmo invadir sua privacidade e sua propriedade. Então, normalmente, tenham cuidado com pessoas que lhe stalkeiam, né? Porque isso pode estar escondendo um comportamento abusivo e psicótico até.
tá? Porque o stalker, ele meio se mostra sempre onipresente na sua vida. E ele quer mostrar controle, e ele quer exercer um controle na sua vida, porque ele sempre sabe onde você está, ele sempre sabe como lhe atingir, e ele sempre sabe como chegar até você. Então você está super bem num lugar, e aquele cara vem, ou aquela menina vem, e começa a lhe stalkear, mandar mensagens, tá? Aí aqui, ó, de acordo com o relatório detalhado do Departamento de Justiça americano, o cyberstalking se dá através de diversas formas, né? Como eu falei lá em cima. Envio constante de mensagem através de redes sociais e fórum online, e-mails, SMS. E essas redes sociais, hoje em dia, como estão muito amplas, né? Pode fazer isso de forma direta ou pelas mensagens, pelas mensagens do direct, por exemplo, do Instagram. Sendo que a maioria dos stalkers, sejam online ou offline, são motivados pelo desejo de exercer controle sobre suas vítimas e alteram seu comportamento. Porque, veja só, se você sabe que alguém está lhe perseguindo, que alguém sempre está onde você está, você vai alterar seu comportamento. E esse stalkeador, ele faz isso como uma violência psicológica. E, às vezes, ela é muito sutil. Porque, às vezes, a pessoa começa com uma solicitação de amizade, faz um elogio, demonstra um carinho, e depois esse comportamento abusivo desse namorado, dessa sua namorada, pode parecer, não é porque ele é ciumento, não, não, cuidado, tá? Cuidado com essas pessoas que se aproximam com demonstrações iniciais de carinho e depois começam a lhe stalkear. Eu acho que você já conhece alguém que já sofreu, né, stalking, cyberbullying, e sabe que se você foi perseguido virtualmente, isso incomoda muito, tá? E traz pressões psicológicas, pode trazer vários distúrbios emocionais, tá? Porque por mais que seja através de uma tela de computador, mas é uma ação perigosa e danosa que traz abalos psicológicos para a pessoa, tá, gente? Aí, para terminar, o que é que você pode fazer quando você como evitar o cyberstalking, né? Como eu falei para vocês, evitar fazer check-in em lugares públicos. Lembrando, gente, que a gente sempre faz isso, a gente gosta de dizer onde está, mas cuidado se você perceber que há alguém lhe stalkeando, ou alguém que está lhe ameaçando, você para de fazer isso, tá? Parar de aceitar todo mundo nas redes sociais, porque você quer mais seguidores. Às vezes a pessoa faz um perfil com uma foto bonita, legal, você vai aceita, cuidado, tá? Não deixar aberto seus números de telefone, seu e-mail, seus dados nas redes sociais, tá? Porque às vezes deixa isso lá aberto, a pessoa fica com acesso ao seu telefone a tudo, tá? Não publicar foto de crianças menores de idade, porque as pessoas às vezes usam fotos de criança de sunga, de biquíni, né? Que são pedófilos, né? E pedófilos digitais também, tá certo? Cuidado, quando vocês forem confirmar presença em eventos públicos, que às vezes não tem isso, né? Você confirma a presença, né? Alguém faz um convite a você, você aceita. Aí tá lá, fulana vai estar hoje no Samba Recife. Ou você posta a foto do camarote, cuidado, tá? Hoje em dia a gente tem a opção de fazer essas publicações de forma privada, para os melhores amigos. Parece uma coisa louca, mas não é, tá? Faça essas listas de privacidade. Algumas redes sociais têm isso, tá? E quando vocês forem preencher algum cadastro, alguma coisa, nunca coloquem sempre seus telefones, seus contatos todos. Ah, eu vou fazer aqui eu fui fazer um cadastro num site de informações, não sei o quê, pedir meus dados todos. Cuidado. Será que é importante isso? Tá?
E uma coisa importante, se tiver sentindo ameaças, está sendo stalkeado, procura um advogado. Se não tiver como arranjar um advogado, faça um boletim de ocorrência. Por quê? Começa com uma simples mensagem e pode acabar em assassinato, pode acabar com violência, ou com algo também, não de forma menor, com problemas psicológicos, tá? E outra, eu sei que é difícil, mas tente revidar, tente nunca ficar revidando agressões na rede. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem que responder, mas às vezes tem pessoas que precisam dessa sua resposta para se sentirem importantes. Às vezes a pessoa quer só que você revide, porque ela quer sua atenção, e aí ela tendo sua atenção, ela vai lhe atingir mais ainda. Tá certo, gente? Então, essa aula é uma aula de redação, mas também serve como algo de aprendizado para a gente. Tá? Então, esse aí é o tema da nossa redação. Tá? Espero que vocês tenham gostado do tema. E parece que é um assunto distante da gente, mas não é. Tá? Sempre tem gente que usa de meios covardes para atingir seus propósitos, né? Ou você, sei lá, passa pela pessoa e não fala com ela, ela acha que você está desprezando, ela vai chamar sua atenção na rede social para lhe criticar, para abusar psicologicamente, e ela vai utilizar os meios sociais, porque é uma forma covarde de fazer isso, né? Porque ali ela não está presencialmente, ela pode fazer a hora que ela quiser, de madrugada, e nós estamos num momento muito difícil, porque agora a gente está muito mais nas redes do que antigamente. Então, cuidado com a perseguição na internet, cuidado com o cyberbullying, e isso tudo que a gente falou serve para, logicamente, como forma de a gente se orientar para uma redação, um tema sobre cyberbullying, mas também para a nossa vida. Tá, gente? Porque tem pessoas que não sabem lidar com a rejeição, tem pessoas que não sabem lidar com o término de relacionamento, tem gente que não sabe lidar que você é uma pessoa bonita e não quer a pessoa, ou que você tem um namorado que é inimigo dele, ou simplesmente alguém que não gosta de você. As pessoas têm psicopatias, sociopatias que podem atingir a gente e a gente tem que estar ligado nesses problemas, tá certo? Então, cuidado ao sofrerem isso e cuidado também para não serem os autores desse cyberbullying e desse cyberstalking. Porque também, às vezes, a gente não percebe, mas a gente também pode estar fazendo isso com alguém. Tá certo? Alguém aqui já passou por alguma situação séria disso? De cyberbullying ou de cyberstalking? Alguém foi muito agressivo, stalkeando, alguma coisa assim? Ou conhece alguém? Então, graças a Deus, gente. Então, obrigado pelo nosso debate de hoje. Espero que isso sirva também para vocês, para a vida de vocês. E vocês estão vendo que esse é um assunto massa. Eu coloquei lá, dei uma olhada nessas três matérias que eu coloquei, bem importante, você ver como agir. Dei uma lida também no Marco Civil da Internet e na Lei Anti-Bullying. Porque aí, minha gente, vocês vão ter aí a faca e o queijo na mão para fazer a redação, tá certo? Tenham cuidado, nesse momento que a gente está numa forma muito digital, e utilizem todo esse conhecimento que vocês têm para a vida de vocês e para a redação de vocês, tá certo? Tranquilo? Obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem, tá? Eu só espero que vocês façam uma redação bem massa, tá? Peguem essa aula de hoje para vocês fazerem uma redação de uma forma bem ampla. Peguem lá os termos que tem lá nessas matérias, para que vocês, a partir desses termos, consigam fazer uma redação bem interessante, tá certo? E espero de vocês também os vídeos, da literatura. Eu quero uns vídeos massa para a gente fazer uma atividade maravilhosa. Obrigado vocês pela companhia de hoje
E até a semana que vem.